Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião e recebe nesta sexta-feira, dia 16 de maio, dois colegas jornalistas, o produtor musical Regis Tadeu. Boa tarde, Regis. Boa Prazer em tarde, tudo bem aí, recebê-lo. pessoal? Tudo tranquilo aí? E o nosso colega jornalista Sérgio Martins. Boa tarde, Sérgio. Prazer em Boa tarde, recebê-lo. Chico. O prazer é todo meu. Muito bem. Aliás, desculpa, Chico. Oi. A gente estava falando de futebol, né? Você está com Brito e Fontana aqui, né? É, Brito e Fontana, imagine aquela famosa zaga que ali não. Quem era o mais violento? Era o Fontana, né? Fontana, Então o Fontana sou eu. Que, aliás, foram convocados pelo Zagallo para a Copa de 70, inclusive. Exatamente. Só jogou o Brito, ainda bem. Jogou bem. Mas, enfim, eu queria agora chamar o primeiro VT do programa, que trata, meus amigos, da gafe da primeira-dama Janja, na China, no jantar que foi oferecido pelo presidente Xi Jinping ao presidente Lula e a toda a delegação. E a gafe, mostrando quando ela pediu a palavra e fez cobranças no sentido de que providências de que para resolver o TikTok no Brasil, regulamentar o TikTok no Brasil. Mas sobre essa gafe nós temos um VT e especialmente um comentário da colega jornalista Natuza Neri, da Globo News, a respeito desse episódio. Vamos ver, por favor. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, é uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa? Em diplomacia, isso é levado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode. Porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação, ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo, ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Pois é, aí está esse episódio onde ela cobrava, a primeira-dama Janja cobrava do presidente chinês providências com relação ao TikTok, de regulamentação. Depois o presidente Lula tentou contornar a situação, dizendo que, como sempre, dizendo, não, na verdade não foi bem isso, eu pedi ao presidente chinês que ele nos enviasse um consultor para ajudar na regulamentação do TikTok, etc. E tal. De qualquer forma, realmente um episódio lamentável. Não, tremenda cascata. E as pessoas que estão nos assistindo precisam entender o seguinte, porque eu vi alguns relatos das pessoas já tentando pegar essa situação e colocar por um lance do sexismo, dizendo que não, mas a mulher ela tem que falar, ela tem que ter liberdade, não sei o que, blá, blá, blá. Nesse ponto diplomático, nesse universo diplomático, não tem esse papo de que e não importa se é mulher, ou se é homem, ou se é LGBT, XX, no universo diplomático, quando você tem um encontro dentro do universo diplomático, é já pré-estabelecido que fulano vai falar, fulana vai falar. Quando a presidente da Alemanha, a Merkel, ela tinha encontro diplomático, ela falava também, porque no universo diplomático se é pré-estabelecido quem vai falar e muitas vezes o que vai falar. Então, em termos diplomáticos, o que a Janja fez, meu amigo e minha amiga, é mais ou menos como uma pessoa ir na sua casa e abrir a sua geladeira, pegar alguma coisa para beber e ainda reclamar que está faltando o Danoninho. Sabe? Eu vim aqui, eu vim comer Cadê o... Estou fazendo propaganda, né? É Danoninho. Você está entendendo? Então, assim, evidentemente que isso, obviamente, incomodou o presidente lá, o Xing Ling. Desculpa, para mim, o presidente é Xing Ling. Não tem o Sidônio. O problema é o Xing Ling. Tem o presidente Xing Ling que realmente incomodou. Por quê, cara? Porque não estava previsto isso. Uma cobrança indevida, né? Completamente indevida. Agora, o que é mais interessante é como isso vazou. Ah, sim. Isso você quer falar isso lá na frente? Não, pode falar. Não sei se você sabe, meu amigo, minha amiga, aqui a gente
só tem roteiro entre eles, assim. Eu peço, inclusive, para que eles nunca me falem o que a gente vai comentar aqui, para não tirar a espontaneidade. Mas caso depois você quiser, a interessante é como essa notícia vazou, né? Quer dizer, como dentro de um encontro diplomático, né, que a gente chama de jantar, mas na verdade o jantar é de menos, porque assim, o que vale é realmente a conversa. Como é que vazou essa história? Pois é. Né? Que coisa incrível. Né? Aliás, o próprio presidente Lula considerou inadmissível, inaceitável esse tipo de vazamento. Pois é. E pelo que se sabe, Pois é, mas aí que está, meu caro Chico, meu caro amigo, meu caro Sérgio, está inaugurando o óculos novo hoje. É isso que você tem que pensar em casa. O presidente Lula ficou absolutamente indignado com esse vazamento e, obviamente, que ele não é bobo, ele vai ter que inquirir quem estava presente. Você está entendendo? Agora, a questão é, quem presente contou essa história para jornalistas, né? Eu tenho uma desconfiança. Tem uma coluna na Folha de São Paulo que até já antecipou quem é que vazou. Eu tenho uma suspeita que quem vazou essa notícia, o nome começa com Rui. Não vou dizer quem é. Você está entendendo? É ministro. Ministro. Por acaso ele é ministro? Não vou falar isso, né, Chico? Porque aí seria deselegante da minha parte. Ele está na foto. Não, eu vou dizer apenas que eu tenho a desconfiança que é um tal de Rui. Que, aliás, tem sempre uma postura. Vocês não sabem disso, né? Mas ele tem uma postura anti-Janja dentro do governo. O Rui. Que é o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Você contou. O Rui, né? O Chico estraga os mistérios, né? O Rui, sempre que ele pode, ele já fez isso, faz e vai continuar fazendo. Ele vai tentar fritar a Janja de qualquer maneira. Porque a Janja realmente hoje tem um poder imenso dentro do governo. Imenso e, na minha opinião, indevido. Não que a primeira-dama seja um cargo decorativo, não, cara, mas assim, a dimensão do poder é muito grande. Sérgio Martins, como é que você avaliou esse episódio, que, aliás, atribuída essa nota do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, exatamente a coluna da jornalista Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo? É bastante comum esse tipo de depoimento desastroso, né, da primeira-dama. Eu acho que, infelizmente, está se tornando cada vez mais normal a gente se deparar com isso. E é perigoso. Até mesmo porque foi em relação a regulamentar, né, a questão do TikTok. Sobre o argumento, me permita, que está sendo utilizado muito pela direita. Sim. No Brasil. Mas gente, desculpa. Só fazer uma coisa. Isso é a mesma coisa que você dá uma martelada no teu dedo e você botar a culpa no martelo. Mas sabe o que é a questão? O problema não é a ferramenta, o problema é o uso. Sempre nas pautas do PT, sempre teve essa questão da regulamentação da mídia. Sim. Você lembra que queriam criar um órgão para policiar e orientar os veículos jornalísticos. Né? Seria o chamado controle social. Controle social. Que é censura. Censura. Sim. E é o que estão querendo fazer em relação ao TikTok. Porque depois o presidente Lula veio dizer que, na verdade, minimizar o episódio, dizendo que ele, na verdade, pediu um consultor chinês, que o presidente enviasse ao Brasil um consultor chinês especializado no TikTok para ajudar o Brasil a regulamentar a questão do TikTok. Mas aí, meu caro presidente Lula, né, bicho? O cara fala isso para não dormir no sofá da sala, né? Se é que vocês estão me entendendo. Eu creio isso. Acho que, para mim, sempre houve esse problema em questão aos governos PT. Sempre houve uma obsessão em regulamentar a mídia. Sim. A mídia, obviamente, que não seja, que não faça apoio ao governo. Né? Os blogueiros amigos, né? Os blogueiros amigos. E como tem, né? Sim, né? Não vou citar nomes, mas é sempre uma obsessão. Para mim é uma obsessão. E como diz
dizia bem o grande Milo Fernandes, jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Secos e molhados, É isso. exatamente. O resto é balcão. Né? Então é por aí mesmo, jornalismo é oposição. Temos aí imagens da primeira-dama Janja, na China. Convenientemente vestida de vermelho, Sim, se é que sim. vocês também estão me entendendo, né? Isso nada é por acaso, gente. Aí está a foto Agora, oficial. Aí ela. Como também estava na visita à Rússia, quando o Sim. presidente Lula foi lá jantar com o presidente Vladimir Putin. Né? Aquela No confraternização. dia da vitória, quando Cheio de ditadores ali, né, Ah, Chico? Maduro, cubano, a festa. Festa da democracia. Festa da democracia. O presidente jantar patrocinado pelo presidente Putin, e o Lula foi o convidado, o grande convidado dessa reunião. Muito bem, senhores, eu vou pedir a licença de ambos, vamos para um rápido intervalo, mas voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 16 de maio, hoje recebendo com muito prazer os jornalistas, colegas, Regis Tadeu, que é produtor musical, e também Sérgio Martins, que é especialista em cultura. Eu queria aproveitar esse gancho para falar a respeito da nova presidente da Fundação Padre Anchieta, Maria Ângela de Jesus, que é produtora e a primeira mulher que vai presidir no comando da entidade. Ela que foi produtora da Paramount, da HBO e também da Netflix. O Sérgio conhece bem a nova presidente da Fundação Padre Anchieta, Sérgio. Ela é uma grande profissional, fez coisas muito interessantes, que eu lembro assim, na HBO, fez o negócio, que é a minissérie, e eu acho que é uma profissional de uma visão muito ampla. Sim. E é louvável que a cultura, que já é uma emissora tradicionalíssima, uma emissora justamente baseada, enfim, um clichê, mas falar baseada pela cultura, trazer uma pessoa com a mente aberta como a Maria Ângela. Né? No momento a gente não tem o que falar, né? Sim, Ela claro. ainda acabou de assumir. Mas é uma eleita, grande, muito bem eleita, pessoal. uma grande pessoa. Falou-se muito, né, que haveria uma disputa política, né? Você tem vários segmentos ali dentro da cultura, mas o fato de você ter uma pessoa como a Maria Ângela é fantástico. Ótimo. É que a gestão anterior de uma certa dificuldade de relacionamento e até por vista de recursos com o governo de São Paulo, o governador Tarcísio Gomes de Freitas. Perfeito. Eu faço votos de que ela seja realmente uma excelente presidente, né, vamos dizer assim, da TV Cultura. Mas, assim, o grande desafio que eu imagino que ela vá ter a partir do primeiro dia que ela sentar na mesa dela é retomar uma boa relação com o governo. Sim. Que se traduza em verbas. Claro. Porque, assim, não adianta a gente querer dourar a pílula. Uma televisão, ela funciona por verbas. Verbas publicitárias, verbas de patrocínio, verbas governamentais. Sem dinheiro não se faz nada. Então, eu torço realmente para que a administração dela traga a TV Cultura novamente ao lugar que ela merece. Porque, assim, o Chico não, que é um cara um pouco mais jovem, o Sérgio muito mais jovem, mas eu que sou muito mais velho, eu tenho um carinho e eu não vou dizer memória afetiva, porque eu nunca gosto disso, mas, assim, a TV Cultura foi importantíssima para a minha formação. Sem dúvida. Né? Eu, inclusive, o pouco que eu sabia falar de inglês, eu aprendi na TV Cultura, tinha curso de inglês. Né? A Marisa. Né? Então, assim, eu torço muito para que a TV Cultura volte ao patamar que ela merece ter, em um patamar muito alto, e principalmente que se restabeleçam novas relações, não vou dizer amistosas, mas relações profissionais com o governo do Estado, e principalmente para que não haja nenhum tipo de sucateamento de verba para a TV Cultura. Não, sem dúvida, essa é a nossa expectativa. Parabéns, portanto,
a nova presidente da Fundação Padre Anchieta. Inclusive a presidente já com a tradicional pose, né? Braço Produtora cruzado. Maria Ângela de Jesus. Aí está a nova presidente da Fundação Padre Anchieta. Mas, meus amigos, também um outro tema importante, relativamente recente, é que o Brasil, infelizmente, perdeu uma das suas maiores intérpretes, meu caro Sérgio, de todos os tempos, que foi a Nana Caymmi. Queria que você falasse um pouco a respeito do trabalho dela, a importância dela para a música brasileira. A Nana Caymmi é simplesmente uma das maiores intérpretes da música popular brasileira. Tem uma observação que o Max Pierre, o grande produtor musical Max Pierre, Sim. falou uma vez para mim, que o timbre daquela família é algo que não existe em nenhum outro lugar no mundo. E a Nana, como poucas, representou esse timbre. Né? Tinha uma respiração, ela tinha um jeito típico de cantar, um jeito próprio de cantar. Outra coisa que é muito importante na questão da Nana é que a Nana gravou o que quis, quando quis e como quis. Ou seja, ela teve o principal controle da carreira sempre foi dela. Quando ela quis ser mais popular e cantou bolero, ela foi lá e cantou bolero. Quando ela quis fazer um disco em homenagem ao Tito Maddi, que é considerado um dos pioneiros ali da Bossa Nova, né? Era Bossa Nova antes de ser considerada Bossa Nova, ela foi lá e gravou o Tito Maddi. Para mim, algumas das melhores interpretações de canções do Clube da Esquina estão com a Nana Caymmi, Ponta de Areia, Clube da Esquina número 2, e um dos melhores discos de voz e piano de todos os tempos é Nana Caymmi e César Camargo Mariano, que é Voz e Suor. Então a gente perde uma intérprete única, né? A gente perde uma pessoa de opiniões fortíssimas, né? Que algumas delas desagradaram muito a gente. Sim. Né? Mas que ela não estava nem aí. Não estava nem aí. Nem aí. Tem uma história ótima da Fafá de Belém. A Fafá era uma menina chegando de Belém do Pará, obviamente, e foi gravar com o pessoal do Clube da Esquina. Sim. E a Nana, sem ter ouvido a Fafá cantar, olhou e falou: essas cantorazinhas que vem aí, sabe lá do quê, já acham que sabem cantar e tal. Assim. A Fafá saiu chorando e tal. A Nana sempre foi pé na porta, né? Mas era uma grande cantora. Sim, Regis. Meu amigo e minha amiga, para você ter uma ideia, a Nana Caymmi, ela está no mesmo patamar da Elis Regina e da Gal Costa, como intérprete. A questão é que a Nana, ela sempre teve um estilo muito mais sutil, muito mais quase introspectivo, em comparação com a Elis e a Gal Costa, que sempre foram mais esfuziantes. Mas assim, a Nana, a capacidade da Nana em interpretar canções alheias, você tinha, em vários momentos, você tem a sensação de que a Nana, interpretando canções de outros compositores, de outros artistas, ela tinha um tipo de interpretação tão pessoal que transformava a canção como se fosse dela. Sim. Incrível, e como muito bem lembrou o Sérgio Martins, o disco que ela gravou com o César Camargo Mariano, que é de piano e voz, é uma obra-prima. Você sabe muito bem, não é fácil fazer um disco só de voz e piano. Não dá, muito difícil, muito difícil. Concordo plenamente com você. Não tem, ali ou canta ou não canta, né? Não tem maracutaia, não tem autotune, melodyne que resista. É voz e piano. E praticamente gravado ao vivo. Então, que coisa maravilhosa. Né? Maravilhosa. Realmente foi uma perda. E eu lamento muito que as pessoas tenham se referido à Nana, depois que ela morreu, cara, muito mais pelas opiniões controversas que ela teve do que pela qualidade musical. Eu lamento. O talento, né? O talento acaba sendo colocado de lado nessas horas. Né? Exatamente. Fora que teve um desses blogs, sites, sabe-se lá o que foi, que colocou morreu a ex-mulher do Gilberto Gil. Porque a Nana e o Gilberto Gil foram casados. Ou seja, resumiu a carreira de uma das maiores intérpretes de todos os tempos
a ex-mulher do Gilberto Gil. É algo parecido quando você fala assim, morreu Frank Sinatra, você fala, cara, morreu o pai da Nancy. Da Nancy Sinatra. Puxa vida. Oh, pelo amor de Deus. Lamentável, né? É lamentável o negócio Lamentável, desse. sobre todos os aspectos. Meu amigo e minha amiga, você tem que estar em casa, você tem que serviço de streaming, não interessa como você vai querer. Ouça a discografia da Nana em ordem cronológica. Sim. Desde o primeiro disco Nana, que é, se não me engano, de 64, ouça em ordem cronológica, você vai dar um upgrade na sua vida e ouça com seus filhos. E ela gravou recentemente, né? Antes de morrer, acho que uns 5 anos atrás, ela gravou um disco em homenagem ao Vinícius de Moraes e o Tom Jobim. Olha Que saiu só. pelo selo Sesc, né? Que é Que uma dessas beleza, hein? grandes instituições. E agora, o Voz e Suor não está nas plataformas de streaming. É mesmo? Não Não tá. tá. Mas aí é burocracia de coisa, que você sabe como Mas é é que é. uma pena, é uma grande pena. Puxa vida. Se tivéssemos ainda os discos de vinil, né? os Não, como LPs, tivéssemos, Chico. A gente tem, Chico. Hoje em dia não tem nem mais loja de discos. Se Ah, tivéssemos é, ainda enfim. programas Como a TV Cultura teve como a TV durante muito Cultura tempo. teve, como Coisa toda a linha de show que espetacular, você né? tinha da Rede Globo, né? É verdade. né? Meu amigo, gosto presta muito. atenção. A Globo fez uma festa de comemoração dos 60 anos e não chamou o Boni. Você quer coisa mais, Ai, não dá, né? mais absurda do que Não, isso? não dá. Então não dá, bicho. Por Enfim. que eu falei isso agora? Sei lá. Não, a gente estava Você falou da Globo. falando das linhas de Olha lá, show. É. o Davidson colocou aqui esse É. vinil. Nana, Esse Tom disco é e Vinícius. lindíssimo. Esse Olha disco- só. Bom, como tudo que ela faz, né? Que dica aí pro fim de semana, hein? Pô, eu preciso ouvir comprar esse Nana, disco. Será Tom que tem uma e edição de Vinícius. vinil vermelho, cara? Tem no Tem, pô, Sesc. preciso comprar vinil vermelho. Agora, era uma família No muito Sesc. belicosa, né? Tem um show que ela foi fazer e ela trouxe o Dori foi tocar violão e o Dori errou 2 vezes Sim. a introdução da música, acho que era Pescador, se não me engano. E aí a Nana olha para ele e fala assim, quer dizer que você vem dos Estados Unidos para estragar o meu show? E ela falou Grande isso não como piada. Não viu? como piada, Não como nunca piada. foi Ela como falou piada. pra valer isso aí. Família Caymmi, família de gênios. Né? Danilo, Dori, Não. velho Dorival. Não. A Caymmi. Alice, que é o... Bom, Dorival nem se fala. mas A a Alice que é uma Caymmi tem um grande promessa. disco, o primeiro, eu acho que é o primeiro Rainha disco do Saio, dela. o segundo. É o primeiro, segundo. Maravilhoso. Depois lamentavelmente descambou, mas assim. os Aliás, primeiros morreram brigadas, né? morreram brigados, exatamente. Muito bem, senhores. Peço a licença de ambos. Vamos para mais um intervalo. Voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 16 de maio, e hoje recebendo 2 colegas jornalistas, Regis Tadeu, que é produtor musical também, e Sérgio Martins. Eu queria saber agora, meu caro Regis, o seguinte: Pois não. os jornais têm insistido muito de que é uma questão de tempo. O presidente Lula retornando agora da viagem à Rússia e à China, e vai tratar agora, provavelmente, neste final de semana, da indicação, vai tentar convencer o deputado Guilherme Boulos a assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, mediante o compromisso de que Boulos não seja candidato o ano que vem, porque ele teria que se desincompatibilizar em abril se assumisse o ministério e ficaria pouco tempo à frente da Secretaria-Geral da Presidência, que é o organismo do governo federal que lida com os movimentos sociais, fundamentalmente. Perfeito. E aí o Guilherme Boulos, pela sua relação com o movimento dos Sem Terra, seria chamado para essa tarefa. O presidente Lula não está satisfeito com o desempenho do atual ministro Márcio Macedo. Aí estão os dois juntos. Como é que você recebe essa possibilidade ainda de Boulos ministro, meu caro Regis? Olha, meu caro Chico, meus caros amigos, meu caro Sérgio, aí você pode analisar sobre diversos aspectos. Primeiro, tentar travar a iniciativa do Boulos se candidatar. Que, obviamente, ele iria fazer isso. Agora, se ele realmente quiser fazer isso, ele tem que se desincompatibilizar, seria até Em abril do ano que vem. em abril do ano que vem. Então, ou seja, não dá para você escolher, Vai ficar menos de um ano. vai ficar menos de um ano, para resolver um problema tão sério e praticamente insolúvel a respeito dos movimentos agrários.
que representam uma outra face da divisão do próprio PT. Sim. Porque você tem dentro do PT uma ala que é completamente refratária ao MST, como você... Aquela velha história que a gente fala, né? O grande inimigo do PT é o PT. É o PT. É o PT. É uma divisão, e isso já vem, como o Roberto Milad, o Roberto Mohamed já explicou há muito tempo, já vem desde a fundação do PT. Então, assim, é um problema muito grave, o problema dessa incompatibilidade que existe entre o universo agrário e o universo do MST é um problema, na minha opinião, praticamente insolúvel. Porque é muito mais do que um problema ideológico, é um problema real de posse. Claro. Né? Agora, Sérgio, o Boulos é do PSOL. E o PSOL, ele foi o deputado mais votado na última eleição, teve 1 milhão de votos. E ele é fundamental para o desempenho do próprio PSOL. Ou seja, se ele não for candidato, o PSOL corre o risco de reduzir muito, sensivelmente, a sua bancada na próxima legislatura. Esse é um outro fator que também está na mesa de negociações. E o Boulos é muito ligado ao movimento agrário, mas essa secretaria ela trata dos movimentos sociais de um modo geral. Então, há também integrantes de movimentos sociais outros que dizem que ele só vai se dedicar ao movimento agrário e não se dedicar aos demais. Mas ele aqui em São Paulo, quer dizer, no estado de São Paulo, ele também se dedicou, né, ao movimento do sem teto. Não, sem dúvida. Então, eu acho um nome interessante para compor. Agora, infelizmente, o PSOL pede o seu grande representante, pede o seu grande chamariz. Puxador de voto, né? O puxador de voto, o Guilherme Boulos. Aí que entra aquela coisa da tática de esvaziar. Sim. Sacou? Realmente é mais aí está. Guilherme Boulos, Janja e Lula. Isso é um movimento de xadrez político. Xadrez político. Né? O Lula agora pretende, com essa, é uma tentativa de aproximar o governo mais dos movimentos sociais, que sempre esteve muito próximo do Lula e do PT, mas agora está muito distanciado. Então, por isso é uma tentativa, evidentemente, tem o pano de fundo é eleitoral. É a eleição de 2026, não é, Sérgio? Sim, com certeza. Regis. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Até o ano que vem, nós vamos presenciar movimentos desse xadrez político que ele está sempre presente na vida política brasileira, mas ele costuma se tornar um embate estratégico muito mais vigoroso nos momentos pré-eleição. Então, nós vamos até lá, nós vamos ver várias tentativas, inúmeras, eu diria, do presidente Lula reverter a imensa, eu não estou dizendo que é grande, é imensa rejeição que ele e o PT continuam enfrentando eu ia falar mercado. No universo eleitoral. Então, nós vamos ver várias dessas tentativas aí. Para mim, todas infrutíferas. Agora, por outro lado, pessoal, à direita, o ex-presidente Bolsonaro está cobrando dos governadores de direita um posicionamento a respeito da inelegibilidade dele. Que os governadores não se manifestam, ficam dourando a pílula e tal, etc. Está cobrando porque ele quer que eles se posicionem a respeito da inelegibilidade do presidente Bolsonaro. Será que ele vai ter êxito nisso? Claro que não. Porque hoje o ex-presidente Bolsonaro, ele parece, sabe aquela pessoa que você tem uma rodinha, tá todo mundo conversando, e aí o presidente Bolsonaro chega, pessoal, e aí? E toda a rodinha, parece que a pessoa tem um rato morto pendurado no pescoço. O presidente Bolsonaro hoje é essa figura. Os próprios governadores, os próprios políticos de alguma, eu não vou dizer relevância, mas de alguma influência hoje, estão quietinhos. Por quê, cara? Porque você mexer com a provável
e, na minha opinião, inevitável inelegibilidade do presidente. Ele hoje está inelegível. Né? Inelegível. Cara, tá todo mundo quietinho, por quê, cara? Porque ninguém quer mexer nesse vespeiro. Porque nós temos eleição no ano que vem. Sim. Então... E tem vários candidatos a governadores, pré-candidatos de direita. Ronaldo Caiado, candidato, Ratinho Júnior, o próprio Tarcísio Gomes de Freitas, ou seja... Tá todo mundo quietinho, porque tá todo mundo se fingindo de morto. Porque aí fica lá, mas você não vai falar a meu respeito? Valeu, hein? Tá bom. É exatamente isso. Então, hoje... Ele está cobrando isso dos governadores. Lógico. Está sentindo que... Por quê? Porque, obviamente, ele já percebeu que ele está sendo abandonado. Está sendo largado. Está sendo largado. E vai ter que ficar com, se não for candidato, como tudo indica, vai ter que lançar ou a mulher, Michele Bolsonaro, ou o filho. Também é outro. Ele diz que quer o nome Bolsonaro na cédula. Não sei se vai conseguir. A julgar pela burrice continental que existe hoje no Brasil, eu não duvido que se tanto a Michele quanto qualquer um dos coisas, que eles, não vou dizer que eles vão ser eleitos, mas eu não tenho a dúvida, dada a burrice generalizada que existe no Brasil, eu não duvido que a Michele, se sair candidata, tenha uma votação expressiva. Sim. Se ela vai ser eleita é outra história, mas que vai ter uma votação expressiva. Provavelmente terá. Se sair, vai dividir. O país que elegeu o Tiririca, né? Pois é, cara. Mas sabe que o Tiririca, todo mundo fala que ele fez um trabalho, ele tentou fazer um trabalho razoável lá. Claro que, né, você vai lá, ele não entrou no esquemão, né? Aí quando você entra no esquemão... Um país que também elegeu o Cacareco. Goleiro do Cacareco. Pra quem não sabe, Cacareco era um rinoceronte do zoológico do Rio de Janeiro. E tinha o Macaco Tião também. Macaco Tião. O Cacareco foi o primeiro, né? O Cacareco foi o primeiro. E eu vou dizer uma coisa pra você, sensacional. Dada a qualidade política brasileira, o rinoceronte Cacareco teria feito um belo governo. Eu lembro... No mínimo ia fazer um estrago daquele. No mínimo. Eu lembro que uma vez que o folclórico Aguinaldo Timóteo se elegeu vereador. Sim. E uma das sugestões que ele apresentou era para mudar o nome da sala de São Paulo, a sala de concertos, para a sala Michael Jackson, porque atrairia mais turistas. Esse é o tipo de política que ele tinha. Que horror. Sala Michael Jackson, ele achava que... Qual vai ser a programação da sala Michael Jackson? Vai ter lá Traviata, vai ter a orquestra sinfônica tocando Mahler. Aliás, mas qual é o nome da sala? Michael Jackson. O Zesp interpreta Thriller. Vai ter. Falando em Traviata, nós vamos falar um pouquinho no próximo bloco, viu, meu caro Régio, sobre Don Giovanni. Houve a apresentação de Don Giovanni de Mozart no teatro, na Sala São Paulo, e o Sérgio Martins estava lá. Vai nos contar como foi. Mas isso depois do intervalo. Voltamos já. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta sexta-feira, 16 de maio, e hoje recebendo com muito prazer Régis Tadeu e Sérgio Martins, colegas jornalistas. E neste bloco, Sérgio, vamos falar um pouquinho de cultura, começando por Don Giovanni, uma ópera de Mozart, que houve a apresentação na Sala São Paulo, dia desse. Como foi essa apresentação, Sérgio? Você estava lá. Meu amigo Chico, é o seguinte, eu sempre digo que quando eu sair desse mundo, eu fatalmente irei para o inferno, e a minha punição será ouvir as obras completas de Zé Cabaleiro cantadas pela Joelma do Calypso. Eu vou adicionar uma outra punição daquele senhor chifrudo em relação à minha pessoa, que será assistir continuamente a montagem de Don Giovanni no Teatro Municipal. Don Giovanni, para quem não sabe, é considerada uma das 3 maiores óperas de todos os tempos. Se você tem a música brilhante do Wolfgang Amadeus Mozart, mas principalmente o libreto e o recitativo do Lorenzo da Ponte. Faz parte da trilogia, eles fizeram Le Nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutti. O senhor Hugo Possolo, que é o autor dessa modernização, ele achou que o texto do Lorenzo da Ponte não estava muito bom. Minha nossa. Então ele simplesmente recriou
algumas passagens, Nossa, algumas críticas, há uma crítica de uma outra montagem desastrosa do Teatro Municipal, que foi do Guarani, em que o senhor Ayrton Krenak resolveu redesenhar a ópera do Carlos Gomes. E você tem atrocidades como a Zerlina falando respeita as minas. Meu Deus. Como é que é? Respeita as minas. Tem um trecho que ela fala, respeita as minas. Não, do Dom Giovanni. Um dos personagens. Aí ela fala pro Mazeto, que é um dos personagens, que é o noivo dela, você é muito agrotóxico. Não, você tá de sacanagem. Não estou dizendo. E a famosa cena, eu juro para você que na famosa cena em que o Commendatore, né, que é morto pelo Dom Giovanni logo no começo, arrasta Dom Giovanni para o inferno, eu fiquei esperando se algum dos personagens ia falar vai Corinthians, para fazer essa Pra coroar o bolo. Né? Eu não sou contra a modernização das óperas, eu já fiz uma versão do Rigoletto na Royal Opera House de Londres, que era bem ousada, Sim. né? Mas você mudar o texto, mudar o sentido e você colocar uma interpretação caricata como foi feita é um crime. Aliás, o Dom Giovanni tem uma hora que ele escapa de bicicleta. Né? Não de bicicleta. Bicicleta. Meu Deus do céu. E a orquestra se contaminou. Normalmente o Roberto Mincio, que é o regente titular do Teatro Municipal, é um grande regente, mas a orquestra estava completamente desencontrada. Passagens assim, que mereciam um tratamento mais delicado, pareciam um touro numa loja de cristais. Assim. Eu achei. Eu tô temendo uma das óperas previstas para esse ano é Porgy and Bess, que é a única incursão do George Gershwin pela ópera. Eu tô realmente com medo do que possa acontecer. Depois de ver o Dom Giovanni. Que fizeram com o Dom Giovanni. É interessante, né? Porque é um nobre espanhol que escapa de bicicleta não foi. Olha, lamentável. Abaixo do lamentável. Pior que isso, é só uma montagem que eu vi do Macbeth, da Cristina Mottarelli, que quando o Macduff invade o castelo do Macbeth, né, para o desenlace final, sai uma chuva de papel picado como se a gente estivesse num bloco de carnaval. Então, assim, nada contra modernizar a ópera, você tirar o sentido, você desvirtuar todo o recado que o Lourenço da Ponte e o Mozart estavam dizendo, porque você quer fazer uma coisa mais modernosa, é um crime inafiançável. Meu caro Regis. Eu ao contrário do Sérgio, inclusive eu adoro discordar do Sérgio, a gente discorda quase sempre, mas a gente sabe discordar, ao contrário da maioria das pessoas que hoje... Eu sou totalmente contra a modernização da ópera. Eu acho que a modernização da ópera, qualquer sinal de modernização, ela deve se restringir ao aspecto cênico, ao aspecto cenográfico. Não há nenhum problema de você transformar Dom Giovanni, por exemplo, como uma ópera futurista. Não tem problema nenhum. Feita com astronautas. Cara, não mexa no texto. Não mexa na música. Não, é o que está acontecendo. Não mexa na música. E, aliás, pelo que você está me dizendo, mais uma vez, nós temos... Eu não vi a ópera, estou me enfiando pelo que você falou. Mas, mais uma vez, a gente tem um outro exemplo de uma deturpação artística buscando não uma modernização, mas uma atualização lacradora a respeito do que é importante ou não é importante dentro de um universo tradicionalista. Sim. E isso é uma coisa que não é só na ópera, é na música, é nas artes, é no jornalismo, você está entendendo? Jornalismo. Então, o que acontece? Eu sou absolutamente contra. Volto a dizer, em termos cênicos, você pode fazer uma Madame Butterfly na pré-história. Ok, mas não mexa no texto, não mexa na música. Muito bem. Você sabe que teve uma montagem da Carmen, que foi encenada, se não me engano, na Espanha, que ao invés do Dom José matar a Carmen,
ela desvia da facada final do Dom José, pega uma arma e mata o Dom José. Ou seja, Mudaram a ópera toda. só mudaram voltava a história falar a toda. respeito às minas também. Muito bem, meu caro Sérgio, temos ainda 3 minutinhos no Vamos. fim do programa. Eu queria aproveitar esse tempo para que você falasse um pouco a respeito do documentário de Rita Lee. Mania de Você está em cartaz. Agora mudou o nome de novo, que era HBO, depois virou Max, agora é HBO Max. Está em HBO cartaz Max. na HBO Max. É um documentário muito carinhoso e muito verdadeiro em relação à Rita Lee. Rita Lee. Ignora-se a parte dela dos Mutantes, o que eu achei perfeito, e vai desde o início da carreira solo até a morte dela em 2023. Eu conversei com o Roberto de Carvalho e o Roberto até falou, olha, era para ser um documentário sobre a Rita, mas depois do anúncio da doença, o foco do documentário mudou. Sim. Mas eu gostei, eu achei, embora não tenha tanta música, mas você tenta entender um pouco sobre como é que era essa personagem única Única, que né? a gente teve. É verdade. E era uma personagem... uma coisa que eu que eu gosto muito da Rita, Mania de Você, Rita Lee. é que ela tudo o que aconteceu na vida dela, ela compartilhou com o público dela, pro bem e pro mal. Então todos nós ficamos sabendo dos problemas que ela teve com drogas, com álcool, os problemas familiares que ela teve, porque às vezes ela contava nas canções ou Sim. em simplesmente entrevista. Tem até um trecho em que o Roberto tenta disfarçar, falando, não, olha, a Rita teve um probleminha, estava passando, ela falou assim, não, eu estava na reabilitação, tomei muita droga, estava muito pesado e tal. Então vale muito a pena. E tem 2 cartas que ela escreve, uma endereçada ao Roberto de Carvalho, quando ela é presa, em 1976, no qual, essa carta inclusive ele nunca chegou a ler, mas ela diz que está grávida e exime ele de qualquer responsabilidade, né? E no qual ele, numa grande demonstração de caráter, mesmo sem saber dessa carta, ele segurou aquela bronca, ou seja, assumiu uma mulher que estava grávida, perseguida pelo regime militar. E outra, poucas semanas antes de morrer, que ela se despede do Roberto e usa palavras carinhosas para falar de cada filho. Então é um documentário, para quem gosta, eu obviamente me interesso muito por esse lado familiar da Rita, é um documentário muito bonito. Que bom. Verdadeiro. Verdadeiro, sério, bem feito. Né? Sim, muito bem feito. Regis, você viu? Eu ainda não tive o prazer de assistir, eu sou absolutamente viciado em documentários, sejam eles bons ou ruins, chapa branca ou não. Mas, por exemplo, na minha opinião, as pessoas estão reclamando muito, mas não fala dos mutantes. Na minha opinião, as imagens dos mutantes dela com os mutantes não foram liberadas. Se não foram liberadas, não tem como colocar. Agora, talvez o que... veja bem, estou falando, não vi o filme, mas talvez pudesse se suprir essa ausência com entrevistas com pessoas envolvidas naquele período dos mutantes, né? Seja o Liminha, o baixista Liminha ou o batera Dinho. Mas assim, é difícil falar. O que eu posso falar a respeito da Rita? A Rita foi um personagem absolutamente fascinante na história da música brasileira, no qual a Rita Lee Jones se escondia. A verdadeira Rita Lee. Eu discordo um pouco do Sérgio quando ele fala que a Rita escancarou a vida dela ao longo da... Eu não acho não, cara. Eu acho que muita coisa a Rita manteve dentro de si, atrás desse personagem. E vamos lembrar que a Rita foi presa, grávida, em 79, e só saiu da prisão por causa da Elis Regina. Muito bem. Que a Elis Regina foi lá, Elis Regina com aquela diplomacia, né, sempre clássica, botou um terror na delegacia. Para que ela pudesse ser solta. Para que a Rita pudesse ser solta. Tanto que, inclusive, o delegado na época ficou apavorado. Porque a Rita ali falou, não, vou chamar a imprensa, vou trazer todo mundo aqui, vai todo mundo olhar o estado da delegacia, essa sujeira. Ela botou o terror.
Muito bem, Regis. Olha, nós teríamos muito mais a conversar, mas você sabe que... Eu já nem reclamo mais de quanto o programa é. Agora que tá ficando legal. Fica uma próxima. Obrigado, Regis, mais uma vez. Obrigado, Obrigado, muito Chico. honrado, Obrigado, telespectadores. E principalmente a você, telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Estaremos de volta segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até segunda.